Vamos ver o que foi destaque nas redes sociais neste fim de semana. 3 dias após a operação policial no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho atacou novamente. 8 em cada 10 moradores de favelas aprovam a mega operação da polícia. O governador Cláudio Castro não vai receber o ministro Alexandre de Moraes no Palácio Guanabara. O interrogatório vai acontecer na cidade da polícia, no subúrbio do Rio. E o depoimento surpreendente de uma mãe que teve seu filho morto no confronto com a polícia, que derruba todas as narrativas da esquerda. Você vai ver nas redes. O Comando Vermelho provocou o fechamento da linha amarela no Rio de Janeiro 3 dias após a operação da polícia nos complexos do Alemão e da Penha. Veja o post publicado pelo cabo Júnior Amaral. Na tarde de sexta-feira, 31 de outubro, durante um arrastão na linha amarela, Bárbara Elisa Iabeta Borges, que está aí na imagem, foi atingida por um tiro na cabeça. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O terrorista, que aparece em um vídeo sendo alvejado, infelizmente está vivo, em estado grave, em um hospital. Com ele foi apreendido um fuzil. O episódio provocou a reação de muita gente, incluindo o governador de Minas, Romeu Zema. Quando morre bandido, o Lula reclama, o Lewandowski vai ao Rio, o Boulos faz minuto de silêncio, a esquerda toda chora. Mas quando uma jovem inocente, a Bárbara Borges, de 28 anos, morre com um tiro na cabeça dentro de um carro na linha amarela, o silêncio é ensurdecedor. Não podemos mais aceitar isso. Meus sentimentos a mais essa família destruída por esses terroristas. Para a esquerda, parece que só vida de bandido tem valor. Chega de quem protege criminosos e ignora nós, as vítimas. Não dá para fingir que está tudo bem, porque não está. Vamos tomar o Brasil de volta. O governador mineiro está certo, né? Quando morrem bandidos, todos se revoltam, e quando morre uma jovem de 28 anos, todos ficam calados. Onde é que está o Ministério dos Direitos Humanos? Onde estão os deputados de esquerda? E o ministro da Justiça? No Brasil de hoje, a indignação é seletiva. A compaixão tem dado, ou melhor, tem lado, né? E a vida das pessoas de bem parece que vale menos do que o discurso ideológico. Num país sem justiça, reina a hipocrisia, e o silêncio se torna cúmplice. Agora, veja o recado de uma policial que participou da operação aqui no Rio de Janeiro para uma especialista em segurança pública. Vou falar um negócio pra vocês. Eu vou fazer 10 anos de polícia em dezembro. Sabe qual é a parte mais difícil, gente? Eu estava lá na operação do Complexo da Penha. Eram 2.448 homens e 2 FEMs. E eu estava lá. E aí, o mais difícil é a gente ter que ouvir especialista de segurança pública da Globo. Olha a cara da pessoa. Minha filha, você é especialista em segurança pública aonde, minha filha? Porque você estudou segurança pública. Que eu saiba, tem certas profissões, né, que você precisa estudar e fazer o estágio prático. Eu convido você a vir fazer o estágio prático com a gente na próxima operação, Jaqueline. Vem fazer o estágio com a gente na operação para você realmente ser especialista em segurança pública, ao invés de ficar falando merda na rede nacional aí na Globo, dizendo que os policiais estão envergonhados com essa operação. Não estou envergonhada, estou muito orgulhosa, só lamento a perda da vida de 4 colegas de farda, que esses sim são vítimas e inocentes. O resto, para mim, tudo teve o que procurou, né? Mas aí eu deixo aí meu convite para você, tá, Jaqueline? Para fazer o estágio prático com a gente, com a Polícia Militar na próxima operação. Porque eu vou falar para vocês, tá de sacanagem botar uma especialista de segurança pública dessa na televisão para falar, né, gente?
E essa que se diz especialista é uma verdadeira aberração. O que é inacreditável é que uma emissora de televisão colocar uma pessoa desse nível para questionar a operação policial, que foi bem sucedida e que eliminou mais de 100 terroristas. E veja uma coisa, quem não reagiu ou atirou em policiais foi preso e está vivo. Foram mais de 80. Mas veja que vergonha é essa Rede Globo. Coloca no ar uma especialista com essa aparência e que tem a coragem de afirmar que um criminoso com fuzil é facilmente rendido por uma pistola ou até por uma pedra na cabeça. Isso aí é caso de internação, né? Fica ostentando fuzil, que, como eu falei, tem baixo rendimento criminal. Não, o criminoso está com o fuzil na mão, ele é facilmente rendido por uma pistola, até por uma pedra na cabeça. Enquanto ele está tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil para atirar, alguém joga uma pedra e já derrubou o sujeito. Uma figura deplorável. Agora, veja essa outra aqui. Olha, o drone é um brinquedo que você usa e ele quebra. Ele é barato. O barateamento do drone para jogar bomba, né, para entregar comida, é um recurso de adiamento. Né? A polícia tem mira, a polícia tem tiro certo. Tá? Então é óbvio que complica a vida da polícia. Ah, a barricada complica? Complica. Mas complica mais para o rival. Para que serve a barricada? Para adiar o ingresso do rival, bando armado igual, no território. Porque o Comando Vermelho não tem o controle dos territórios no Rio de Janeiro. Ele aluga o território, ele tem o controle da comunidade através do fuzil. Vamos diferenciar, tá? Porque não tem essa do Estado não entrar, do Estado não poder. Isso nunca existiu aqui. Isso é blefe, para ter mais poder, baixa transparência e não prestar contas a ninguém. Uma pessoa dessas não passa a menor credibilidade. E quando confrontada por um delegado que conhece bem como age um criminoso, a mulher fala como uma metralhadora, ela não respira e a arrogância aflora. Veja essa discussão entre a pseudo-especialista que faz questão de ostentar o seu título de doutorado e o delegado Palumbo, deputado federal por São Paulo. O conteúdo da própria inteligência e investigação policial aplicada ali. Querem saber isso em detalhes? Não dá tempo porque eu tenho que ir para outro programa. Não, sim, perfeito. Eu só queria, professora, professora, se você me permite. Não, perfeito. Aqui a gente vai dar espaço para todo mundo. Eu só queria pedir, professora, para o Palumbo, por favor, dizer, a gente entendeu o ponto de vista da professora, ela trouxe todos os dados técnicos, mas eu quero ouvir também o delegado Palumbo. Por favor, Palumbo. Vai lá, Palumbo, sucesso aí. Né? Toma uma água aí, professora. A senhora está meio brava aí, ficou 5 minutos falando do currículo. Toma uma aguinha aí, que a senhora está muito brava. Está brava. Ficou 5 minutos falando do currículo da senhora, falando, cagando regra, falando que fez doutorado, não sei o quê. A senhora só não sabe o que é pegar um trem desse aqui, ó, e subir e tomar tiro. Isso a senhora não sabe. A senhora é estudiosa, a senhora fez curso, a senhora fez tudo bem. A senhora só não tem a prática. A prática da senhora é zero. É zero. Ó, o currículo da senhora, eu faço isso aqui com o currículo da senhora. Ó. Isso aqui, ó. É zero. Zero. Caga regra e não faz nada. Fica só estudando. Põe o óculos, eu vou cagar a regra agora. Faça isso, faça isso. Tenha dó, minha senhora. Tenha dó, vai. Deixa eu só pedir para vocês. Peraí, gente. Aqui, só um minuto, professora. Professora, se vocês me permitirem, é o seguinte, Fefe, só desliga um minuto o microfone dos dois aqui, que a gente tem que ter ordem nesse negócio, porque senão não tem como. Aqui a gente está simplesmente tentando fazer uma discussão em relação à operação no Rio de Janeiro. É muita aberração, né? Depois de falar sem parar, você viu que ela pergunta para ela mesma, né, se querem saber em detalhes e que não dá tempo, porque ela tem que ir para outro programa. E num outro trecho do vídeo, ela também fala dela mesma na terceira pessoa. A professora Jaqueline, nem o apresentador Paulo Matias conseguiu calar a mulher. O post publicado pela Dama de Ferro traduz bem quem é a especialista Baker Muppet, que depois de consultar Caco, o sapo,
chegou à conclusão de que a polícia deveria ter enfrentado criminosos portando fuzil, atirando pedras. Essa operação da Polícia do Rio provocou uma onda de indignações. O Brasil começa a reagir e essa inversão de valores, né, é absurda. E está acontecendo uma coisa muito ruim, é que parte da mídia sempre dá voz à defesa dos criminosos e não reconhecem as ações policiais bem-sucedidas. Só que eu acho que essa imprensa está com seus dias contados. Eles distorcem o debate público e deixam clara a sua irresponsabilidade ao escolherem seus especialistas, né? E essa turma da mídia do consórcio deve estar com os cabelos em pé, né? Porque uma pesquisa apontou que 8 em cada 10 moradores de favela aprovam ou aprovaram a mega operação no Rio. Um dos recortes perguntou aos entrevistados a nível nacional se eles aprovam ou desaprovam a operação. Vamos ver os resultados. 55,2% dos brasileiros aprovam a mega operação nas comunidades do Rio. 42,3% desaprovam e 2,5% não souberam responder à pergunta. Já na cidade do Rio de Janeiro, essa aprovação é maior. 87,6% dos moradores de comunidades da capital fluminense aprovam a operação, 12,1% desaprovam e 0,3% também não souberam responder à pesquisa. Em um outro recorte dessa pesquisa sobre essa mega operação realizada na última terça-feira, a pergunta foi sobre o nível de violência empregado pela polícia, se foi adequado ou se não foi adequado. Vamos aos números. 52,5% dos entrevistados do país acha que a violência empregada durante as ações da PM no Rio foram adequadas. 45,8% acham que foi excessiva, 1,6% não souberam responder. Já na cidade do Rio de Janeiro, o índice que acha adequado o nível de violência empregado é maior, 62,3%. 34,4% acharam excessivo e 3,3% não sabem. Além da Atlas Intel, que fez essa pesquisa, o Datafolha também constatou que a mega operação no Rio foi um sucesso. E olha que esses institutos têm um viés de esquerda muito grande. Veja essa, o governador do Rio não vai receber o ministro Alexandre de Moraes no Palácio Guanabara. É isso mesmo. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Partido Liberal, não vai receber o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal lá no Palácio Oficial do Governo. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o governador alegou que conversaria com o ministro apenas no Centro Integrado de Comando e Controle, onde se concentram as operações das Forças de Segurança do Estado. O encontro foi determinado pelo próprio STF depois da chacina policial que deixou ao menos 121 mortos nas comunidades do Rio de Janeiro. A mega operação, todo mundo sabe, teve como alvo declarado a facção criminosa Comando Vermelho. E esse episódio, ele revela mais um capítulo dessa tensão institucional entre o Supremo Tribunal Federal e os governos estaduais. E expõe também um ponto sensível da política brasileira, que são os limites, né, entre os poderes e a autonomia dos estados. Do meu ponto de vista, o governador Cláudio Castro agiu corretamente quando recusou a reunião informal no Palácio e resolveu aí limitar o encontro com o ministro Alexandre de Moraes ao Centro de Comando e Controle. Esse gesto foi muito simbólico, mas importante, né? Ele reafirma que o Supremo não tem competência para interferir diretamente na condução da segurança pública de qualquer estado da federação. Não há inquérito no Ministério Público que justifique uma intervenção judicial e as forças policiais agiram dentro de uma operação legítima com amplo apoio popular, que foi confirmado por diversas pesquisas, como a gente mostrou ainda há pouco. E
Ignorar essa percepção pública é, no mínimo, desconsiderar a realidade de quem vive o drama da violência ali no dia a dia do Rio de Janeiro. Mas o que preocupa é o padrão que se desenha, né? O STF, em sintonia com o Poder Executivo, parece que está ensaiando uns passos aí rumo à centralização da segurança pública. Esse aí é um tema que constitucionalmente pertence aos estados. Se essa tendência aí se confirmar, nós vamos estar diante de uma perigosa erosão do Pacto Federativo e de mais um avanço aí do poder central sobre as instâncias regionais. Um movimento que enfraquece a autonomia estadual e, por consequência, né, o próprio equilíbrio democrático. Mas os deputados da esquerda e jornalistas do consórcio insistem naquela teoria do massacre, né? E mentem descaradamente. A deputada Benedita da Silva, que foi governadora do Rio durante 9 meses, afirmou que essa operação que ocorreu no Rio não teve inteligência e nem planejamento. Só que ela foi desmentida pelo ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. As paixões estão tomadas, o debate realmente deixou de ser técnico, virou político. Virou político, ideológico, paixões, né? Eu vi uma declaração, e eu deixo muito claro para você, cara, que verdadeiramente eu tenho admiração pela ex-governadora Benedita da Silva. Uhum. Ela foi a única governadora do Rio de Janeiro que não foi presa, por isso só a gente já tem que ter um respeito por ela imenso. E eu tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes. Ela realmente é uma pessoa inteligente, agradável, e ela foi muito contundente dizendo que essa operação não tinha inteligência nem planejamento, e que na época dela a polícia não matava, a polícia sequer atirava. Tem uma declaração dela na Câmara dos Deputados falando sobre isso. Bruno, por gentileza, tem um recorte de jornal da Folha de São Paulo, quando a Benedita era governadora. Eu dei o dado errado na internet, eu falei 1.195 mortes, na verdade foram 900. Esse é a Folha de São Paulo de 2002, o jornal. O período que a Benedita foi governadora do Rio foram 9 meses, ela assumiu no dia 1º de abril. E a Folha de São Paulo ressalta ali a Fernanda da Escócia, né? Que foi o momento na série histórica que a polícia mais matou no Rio de Janeiro, sabe? A polícia da Benedita matou mais que a polícia do Garotinho. O Garotinho saiu em 2001, né? Eu dei o número do Garotinho errado, falei 700, ontem foram 500. E da Benedita eu dei errado, eu consultei no IA, o IA erra pra cacete, eu não sabia, né? O IA misturou os dados do SUS, DataSUS, com os dados do ISP, são dados diferentes, e eu peguei uma metodologia errada. Então, me perdoa quem me segue, mas ainda assim, o período da Benedita foi quando a polícia mais matou. Na gestão da Benedita, a polícia matou mais que na gestão do Cláudio Castro, tá? Na gestão da Benedita, a polícia matou mais do que na gestão do Antônio Garotinho. E a Benedita foi pra televisão ontem dizer... E ali tá escrito morte de civil. Mas assim... porque a gente chama de morte por intervenção policial, né? É um termo bonitinho. Então essa foi a gestão da Benedita, foi o mês, se eu não me engano, de agosto. Ela fecha o ano com 900 mortes. No mês anterior, no ano anterior, foram, se eu não me engano, 500 mortes, né? Por intervenção policial. Mas a Benedita pegou um problemão. Em 2002, o Comando Vermelho estava demais. Ele atacou o Palácio Guanabara, atirou no Palácio, atacou a Prefeitura do Rio de Janeiro, na época da gestão do César Maia. O Comando Vermelho queimou o ônibus e uma senhora morreu queimada dentro do ônibus. O Comando Vermelho evitou que a senhora saísse. Não, você vai morrer queimada, fica aí. Tá no jornal, tá? O Comando Vermelho atacou 4 escolas municipais, né? Isso tudo foi em 2002, outubro de 2002. O Comando Vermelho colocou uma bomba na porta do Shopping Center Rio Sul, em Botafogo. A bomba explodiu. Que bom, não morreu ninguém. Naquela época, muitas pessoas que dizem hoje que isso não é terrorismo, diziam que isso era terrorismo. Então, as pessoas mudaram de ideia sobre o que é terrorismo e o que não é, só em função de quem está no governo. Então, pegue os jornais de 2002 e leia as matérias sobre o Comando Vermelho atacando escolas municipais, o Comando Vermelho atacando o Palácio Guanabara, o Comando Vermelho atacando a Prefeitura do Rio, o Comando Vermelho colocando bombas, matando uma senhora queimada dentro de um ônibus.
Então o debate é político, não é técnico, não é verdadeiro. Isso é terrorismo, sim, Igor. Eu também acho. O Lewandowski está total. Se você está querendo colocar o Estado de joelho, sabe? Porque o objetivo dessas ações, atacar o Palácio Guanabara, atacar uma escola municipal, não é receber dinheiro. O objetivo dessa ação é fazer que o governador eleito pelo voto direto mude de opinião. Isso é uma ação de terror. Isso é colocar o Estado democrático de direito ajoelhado, né? Então, não sei quais são os argumentos do Lewandowski para refutar o que eu estou falando. Mas isso não é banditismo. Você vai trazer aqui no futuro aquele juiz que eu te falei, o Eduardo Lemos, que lançou o livro Terrorismo à Brasileira, um juiz do Espírito Santo. Ele coloca todas essas situações que eu estou colocando para você e coloca aplicado na legislação europeia. Né? O nome do livro é Terrorismo à Brasileira. Lá na Europa, isso é terrorismo. Outra deputada de extrema esquerda, Érica Hilton, diz que a operação da PM do Rio segue um projeto de genocídio. Bom, primeiro eu já me manifestei publicamente mais de uma vez nas redes sociais, dizendo o quanto é lamentável que o projeto de genocídio no Rio de Janeiro siga todo curso. Combater a criminalidade no Rio, na Bahia, em São Paulo é um dever dos governadores, é o dever do nosso país. Nós estamos vivendo uma era de extrema insegurança. Agora, não se pode matar pessoas sem identificação, entrar num território, atirar, torturar, decepar corpos, amarrar os braços e dizer que isso é método de segurança pública. Isso é estado de exceção, isso é extermínio do povo preto. O governador ir às redes, ir à televisão, dizer que foi uma ação bem sucedida quando policiais foram assassinados, quando jovens foram assassinados, e dizer que todo mundo que morreu era bandido. Não se sabe ainda quem são as pessoas que morreram. Não há identificação. O que nós estamos vendo é, mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro, às vésperas das eleições. Por que é que o governador, com estratégia, com inteligência, com planejamento, não fez um plano contra o crime organizado que cresceu durante a sua gestão? Se o crime organizado cresceu da maneira como cresceu no Rio de Janeiro, é porque ele foi um péssimo governador. E às vésperas das eleições, para fazer palanque eleitoral, usa mais uma vez as favelas, as vidas negras e o povo para criar uma narrativa contra o crime organizado. Uma chacina a céu aberto. Nós estamos nos mobilizando com entidades internacionais, articulando com os movimentos negros, com os movimentos de favelas aqui no nosso território para buscar uma resposta das inúmeras violações de direitos que ali foram praticados. E eu tenho certeza, quando parou as operações, o crime voltou, foram 94 fuzis, o crime não vive de 94 fuzis. Nós precisamos de estratégia, de inteligência, de tecnologia, de planejamento para enfrentar o que tem sido essa epidemia da criminalidade no Brasil. Agora, em nome de uma pauta da segurança pública, matar mais de 130 pessoas indiscriminadamente, sem saber quem é pai de família, quem é trabalhador, quem é irmão, quem é gente decente, e dizer que isso é proteger o cidadão, é mais um fantoche, um Frankenstein da extrema-direita para promover caos e atacar o povo preto e o povo pobre que vive nas favelas do Rio de Janeiro. Obrigada. Veja o que ela disse, né? Não pode entrar num território, atirar, torturar e decepar corpos. Isso é estado de exceção e extermínio do povo preto. Agora veja uma coisa, só que quem atira quando a polícia chega para cumprir mandatos é o traficante. E quando a polícia não está lá, é ele quem tortura, que decepa corpos. Basta lembrar aí o jornalista Tim Lopes, né? Talvez a deputada não saiba que o estado de exceção está vigindo nas favelas. E só para lembrar, né? A maioria dos narcoterroristas que foram mortos eram brancos. Por essas e outras é que essa narrativa dela não se sustenta. Em momento algum ela falou da interferência do Supremo Tribunal Federal na segurança pública do Rio quando ele proibiu a polícia de entrar nas comunidades durante a pandemia. E também não admite que não foi uma matança indiscriminada. A polícia matou bandidos que estavam em rota de fuga e foram surpreendidos. O planejamento dessa operação ele foi tão eficaz que a polícia atraiu os bandidos para a floresta, justamente para poupar a população civil. Ou será que os moradores da comunidade estavam passeando na floresta por volta das 3 da manhã, armados de fuzis e atirando nos policiais? Érica Hilton deveria ouvir aquela mãe
que ao ver o filho preso, disse que não era vítima da sociedade coisa nenhuma, era vítima das escolhas que ele próprio tinha feito. Ela pode ouvir também o depoimento que nós vamos colocar agora dessa mãe que teve seu filho morto na operação. Se foi dessa forma que Deus achou para barrar ele, para parar, para que ele não tirasse vida de pai de família, amém. E se foi a melhor maneira para Deus assim, para mim tá bom. O depoimento é de uma mãe que perdeu um dos filhos para o mundo do crime. Eu não dei droga pro meu filho, não fui eu que ensinei meu filho a usar droga. Perguntado se ela condenava a ação policial, a resposta foi surpreendente. Ele é um trabalhador, igual eu, igual você, igual todos. Ele estava fazendo o trabalho dele, né? Não condeno de jeito nenhum, entendeu? Sai desse mundo do crime, porque não vale a pena. Aquele ditado que fala que o crime não compensa. O crime não compensa. Eu sou prova viva disso, que o crime não compensa. Então saia dessa vida. A família não tem culpa. Eu nunca coloquei uma arma na mão do meu filho e mandei ele roubar ninguém. O meu filho nunca precisou roubar para comer e para se vestir. Que eu sempre trabalhei, sempre dei, não o melhor, porque eu não pude dar. Que eu sou empregada doméstica, eu ganho pouco. Esse depoimento é de uma força impressionante, né? E é profundamente simbólico também. Em poucas palavras, essa mãe mostrou mais lucidez e senso de justiça do que muitos especialistas. Todas essas pessoas aí tentam e teimam em transformar os criminosos armados em vítimas do sistema. E a fala dela não é de ódio, mas de resignação e compreensão moral, né? Ela reconhece o erro do filho e entende que a ação policial pode ter evitado aí tragédias maiores. É o tipo de postura muito rara num país onde a narrativa dominante frequentemente inverte os papéis, transformando aí os criminosos em mártires e os policiais em vilões. O testemunho dessa mãe humaniza o drama da criminalidade, mas sem negar a responsabilidade individual. É uma lição de humildade e também de fé e de coragem diante da realidade que muitos preferem ignorar.